vamos para a nossa aula de partida direta do nosso curso de comandos elétricos. A aula de hoje é continuidade da aula anterior. Na aula anterior eu tratei de alguns componentes que são componentes básicos utilizados exatamente na partida direta, que é a mais simples de todas. Antes de começar a aula, propriamente dita, peço a você que considere dar um passeio lá no meu blog www.eudemario.com.br/blog. Talvez tenha algum artigo que lhe interesse. Aos pouquinhos ele vai ficar bem rico, mas já tem coisa lá bacana para você. Vá lá dar uma passeada após ver essa aula. Vou começar a aula com uma breve introdução. A partida direta é a mais utilizada, é a mais comum de todas, portanto, é mandatório que você a entenda. Também é a mais simples. Ela é utilizada nas instalações residenciais. Por exemplo, o motor de indução aciona uma bomba e coloca água no tanque de prédios residenciais. O mesmo vale em relação a instalações comerciais que precisam de um pouco mais de potência para girar alguma coisa. Uma esteira que, por exemplo, tem que levar um produto mais pesado, coisa do tipo, vai ter uma partida direta provavelmente no motor de indução que aciona essa esteira. Na indústria, então, nem falar. Motor de indução com partida direta é coisa mais do que comum. A partida direta se caracteriza pelo fato da tensão da rede ser aplicada diretamente nos terminais de enrolamento do estator do motor de indução. Então, é um mecanismo no qual você aplica a tensão da rede diretamente no motor. Essa condição faz com que o torque de partida seja elevado. Afinal de contas, você aplica a tensão nominal no motor. Em compensação, a corrente de pico na partida é alta. Nós temos aqui no nosso canal o curso de máquina de indução, onde eu trato do ênfase ao motor de indução e tem aula, inclusive, no qual eu ensino você a calcular a corrente na partida. Obviamente, a aula é para curso universitário, então coloco na descrição do vídeo para que você possa dar uma passeada lá e entender um pouco mais a respeito dessa questão relacionada a torque e a corrente de partida. No futuro, aqui também no nosso curso de comandos, eu falo um pouco mais a respeito de forma mais superficial. Vamos desenvolver a nossa aula. Na nossa aula, para que ela fique completa, eu preciso fazer só no nosso desenvolvimento um pequeno comentário em relação ao contator. O contator que eu tratei na aula anterior é esse aqui, tá tudo ok, mas tem uma coisinha. Quando você energiza a bobina, essa parte móvel sobe, joia. Para ela retornar, ela tem que ter uma mola. Então fica uma mola aqui, ó, mal feita, mal desenhada, mas uma mola, e essa mola puxa de volta essa parte móvel depois que você tira a fonte de alimentação. Ou seja, depois que a corrente vai para zero porque você desligou a fonte de alimentação, então essa mola puxa essa parte móvel para baixo. Ou seja, as chaves, ou melhor, os contatos se fecham quando energizados, esses aqui, esse outro se abre e depois que você tira a energia, eles voltam aos seus estados originais. Aqui é a bobina, que obviamente é energizada, que faremos uso na aula de hoje. Outro comentário que eu tenho a fazer é em relação ao botão. O botão está certinho, aqui eu vou fazer o comentário em relação a ele. Só que o símbolo dele na IEC 60617 eu apresentei um símbolo para o botão normal, tudo ok, e um outro símbolo para um botão de emergência. E aquele botão, ele só tem a simbologia de ser um botão que não tem retorno na condição de ele estar aberto. O botão que a norma diz que é botão de emergência é esse aqui, ó. Então a gente vai fazer uso desse botão como um botão de emergência, afinal de contas a simbologia dele já é para abrir o circuito. Note que você aperta o botão e ele abre. Como todo botão de emergência, ele não tem retorno, ele fica retido. Você aperta a chave, abre o botão, abre o circuito e ele não fecha mais, a não ser que você tome alguma ação. Mas vamos então agora para a partida direta, finalmente vamos vê-la. Aqui, ó, eu tenho um circuito bem basicão. Linha 1, 2, 3, podia ser A, B, C, podia ser R, S, T, 3 linhas de um circuito trifásico. Eu não vou apresentar hoje as coisas com muito detalhe, os detalhes eu apresento na aula que vem, porque eu quero que você entenda a lógica do circuito. Essa simbologia aqui, ó, é a simbologia, inclusive com os 3 fios,
é a simbologia que a norma IEC 60617 traz para o motor de indução trifásico com rotor em gaiola. Não é opção minha escrever isso aqui não. Ou melhor, foi a opção minha escrever de acordo com a norma. Beleza, o que é que eu preciso fazer? Fazer com que essa alimentação, as linhas 1, 2 e 3, sejam conectadas diretamente aqui no motor. Então, eu vou fazer isso. Para isso, eu já tenho obviamente desenhado e vou ligar aqui, ó, mais uma camada aqui do nosso desenho. Pronto. Já fiz a minha conexão. Note aqui, ó, linha 1 ligada a uma fase do motor, linha 2 ligada a outra fase, linha 3 ligada a outra fase. O que temos aqui? Fusíveis para proteger o motor. É isso o seu pensamento, não é? Mas, na verdade, o fusível não protege somente o motor. Ele protege o contator, ele protege o relé térmico, também chamado relé de sobrecorrente ou relé de sobrecarga, e protege também os condutores. Isso mesmo, o fusível protege tudo que está depois dele. Por isso mesmo é que você não vai colocar o fusível, por exemplo, aqui para proteger o motor, enquanto todos os outros dispositivos ficam desprotegidos. Outra coisa, você podia pensar, se o fusível tem que estar no começo, eu poderia trocar a ordem da chave contatora, do contator, com o relé térmico. Mas note, se você tiver algum problema no relé térmico, um curto-circuitozinho pequeno, algo assim, que ele fique com duas fases tocando, ele tem algum problema que ele venha a ser o dispositivo com defeito, se o contator está antes pensando em relação à linha, você consegue desligá-lo. Se você trocasse a ordem dos dois, significaria dizer que o contator estaria depois. Se ele deu problema, aqui estaria fechado, que o contator foi lá para baixo, e você não conseguiria desligar o circuito para proteger o relé térmico. E não obrigatoriamente o fusível atuaria, porque o fusível atua com corrente elevada e abrupta, enquanto que a corrente permanente com o valor acima do nominal do especificado, quem faz a atuação é o relé térmico, e ele não atua aqui, ó. Ele atua no outro lugar. Você vai entender isso hoje. Note, eu tenho um circuito aqui, mas esse circuito não pode ser acionado porque eu preciso energizar minha bobina do contator. Cadê então o meu circuito de comando? Vou apresentar ele aqui agora, uma versão simplificada. Aqui é o meu circuito de comando. Aqui eu só percebi uma coisinha que eu vou corrigir, que é o fio que está aqui passando por cima. Vou fazer a correção aqui agora. Pronto, fiz a correção e agora está aqui ok. O que é que eu quero? Eu quero apertar um botão, está aqui indicado, com o mínimo de detalhes possível, por isso que não tem numeração, não tem indicação, nome de botão, para a sua mente ficar com um desenho bem limpo aí na sua frente. Aperta o botão. Quando aperta o botão, deixa eu mudar até a cor do pincel, que fica mais interessante se eu fizer a marcação em vermelho. Aperta o botão. Quando apertar o botão, esse circuito obviamente fica energizado. Então, aqui eu tenho energia elétrica e no final das contas energizo a bobina do contator. Então, os estados do contator se alteram e ele se fecha. O motor partiu. Pronto, o circuito funcionou, não foi? Só que tem um problema aqui, ó. Depois que você aperta e solta, a bobina perde energia de novo e, como eu disse a você, o contato vai voltar à posição original. A molazinha vai puxar de novo aquela parte imóvel. Então não adianta de nada. Esse sistema aqui que eu coloquei, esse circuito que eu coloquei de comando, esse aqui é o circuito de comando, esse é o circuito de potência, esse circuito de comando, ele só faz funcionar com o motor quando você aperta. Não está inteligente. Vamos verificar como ele fica mais inteligente. Vou colocar aqui os itens a mais. Pronto, coloquei os itens a mais. Esses itens a mais são, coloquei uma proteção, fusíveis no circuito de comando. Por que fusíveis no circuito de comando? Porque no final das contas o circuito de comando também está ligado na energia. Obviamente que eu quero deixar bem claro para você que essa máquina aqui tem que ser uma máquina de tensão baixa, porque o circuito de comando tem valores de 220 volts, 127, ou tem valor de corrente em tensão contínua de 36, de 24 volts, mas isso eu explico em aula posterior. Mas no final das contas, eu estou ligando aqui, ó, em duas fontes de energia. Então também preciso de fusíveis para proteger todos os dispositivos do comando. E tem que ser dois, porque eu tenho um numa fase e outro noutra fase. Então, se tivesse apenas um, até interromperia o circuito, mas
Se tivesse apenas um e somente aqui abrisse, se você tocasse nesse fio sem esse fusível, você tocaria também na linha 3. E nesse caso, você correria risco de morte, correria risco de morrer se a tensão fosse muito elevada. Joia! Então, eu tenho fusíveis para proteger o circuito de comando. Aqui, algo interessante. Agora, eu vou apertar a chave. A chave não, o botão. Apertei o botão, então agora eu tenho energia circulando. Potência elétrica circulando, melhor dizendo. A potência circula e energiza a bobina. A bobina do contator, portanto, o contator se fecha. Mas se fecha também o contato auxiliar do contator. Está aqui o contato auxiliar do contator, um contato NA, normalmente aberto, ou seja, ele se fecha quando energizado. Note o seguinte, ele se fecha quando energizado e mesmo que eu solte o botão, depois que ele está fechado, ele mantém a bobina do contator energizada e, portanto, os contatos principais fechados. Esse circuito com um contato auxiliar normalmente aberto em paralelo com um botão é chamado de circuito de selo. Selo, de selar. Selo, vamos selar, já escrevi aqui, ó, o circuito de selo. A ideia é que você mantenha a bobina energizada de tal forma que o contato auxiliar mantenha a própria bobina energizada. É o contrário, na verdade, é o contato auxiliar que mantém a bobina energizada. Esse circuito já está funcional. Aperto o botão e ele se mantém funcionando. Está faltando coisa? Tá óbvio, né? Afinal de contas, depois de eu ligar, eu preciso desligar. Até agora, com o circuito que a gente tem, ele só desliga de uma forma, por sobrecorrente. Quando a corrente a sobrecorrente é identificada pelo relé térmico, ou relé de sobrecorrente, ou relé de sobrecarga, o que é que acontece? Ele muda os estados dos seus contatos. Então, ele vem e abre o contato auxiliar. Quando ele abre o contato auxiliar, mesmo que esse contato auxiliar do contator esteja fechado, aqui é o ponto no qual vai se interromper o fluxo da corrente e, portanto, a bobina vai perder a sua corrente, vai deixar de ficar energizada e todos os contatos do contator vão abrir, inclusive o contato auxiliar e, principalmente, para ser protegido, os contatos principais. Então, note, o relé térmico, também chamado de relé de sobrecarga ou relé de sobrecorrente, ele não funciona abrindo o circuito de potência, ele funciona abrindo o circuito de comando. Então, o contato auxiliar deve estar em local adequado para que, abrindo no circuito de comando, ele faça o contator abrir, mas não por uma manobra normal, uma manobra exatamente porque foi identificada uma sobrecorrente de forma automatizada. Ótimo! Esse circuito só abre ou só para de funcionar por um problema. Não pode ser assim, você tem que ter a opção de desligar. Vamos então criar dispositivos para desligar esse equipamento, ou melhor, esse sistema. Aqui eu tenho mais dois equipamentos que eu coloquei, mais uma novidade. Quais são? Um é um botão de desligar. Pronto, é um botão normalmente fechado. A norma 60, IEC 60, 617, não chega a colocar o botão normalmente fechado lá não. Essa aqui é a interpretação minha a respeito do botão, porque no final das contas esse desenho lá não tem. Mas a norma falha em relação às coisas e me deixou livre para interpretar do jeito que eu quisesse. Então, aqui eu tenho um botão que também é um botão pulsador, ou seja, eu aperto, ele abre. Então, note, apertei, fechei o circuito. Aqui tudo funciona normalmente, ó. Fechei o circuito, a energia circula pela bobina do contator, fecha aqui, joia, está tudo funcionando. Se eu quiser abrir, eu preciso interromper a energização da bobina. Como interrompo? Por exemplo, apertando o botão de desligar. É um botão normalmente fechado, que ao ser apertado, deixa eu dar um zoom aqui, não sei se você está enxergando bem, que ao ser apertado, ele abre o circuito. Beleza. Deixa eu retornar aqui o meu desenho à condição original. E aqui eu tenho um botão de emergência, que é o botão normalmente fechado, por isso que eu fiz a questão de trocar, porque o outro botão que não tinha retenção é um botão que era normalmente aberto.
quando eu apertasse, ele travava fechado. E o botão de emergência, tipicamente utilizado, é o botão que abre o circuito. Então, ao apertar esse botão, ele abre e não fecha mais, porque o botão de emergência tem de garantir o circuito aberto. Não pode, por um defeito qualquer, acontecer de você ter o circuito reenergizado. Para garantir isso, é um botão que tem retenção e depois de alguma ação é que ele volta ao normal. Então você aperta o botão de emergência, abre o circuito e desenergiza tudo. Todo e qualquer circuito que você faça de comandos tem que ter o botão de ligar, ou o de ligar nem tanto, né? Porque o ligar pode ser automático. O nosso caso vai ser o botão de ligar, tem que ter o botão de desligar e tem que ter o botão de desligar de emergência. Os dois têm que existir. Não deve existir um único, deve existir o botão de desligar com operação normal e o botão de desligar com emergência. Aqui um comentáriozinho que eu quero fazer em relação a essa botoeira que eu coloquei. Essa botoeira, olha só, tem um botão de desligar e o botão de ligar. O selo é feito aqui, ó, exatamente no botão de ligar. Aqui você tem, ó, o selo. Vou voltar aqui, ó. Em paralelo com o botão de ligar, você coloca o contato auxiliar normalmente aberto. Então, você faria algo desse tipo. Obviamente que as botoeiras têm conexões diferentes, geralmente vai ter 4 pontos aqui para você fazer ligação, aí você faz as ligações. Mas não vou entrar em detalhes agora, porque no final das contas não é meu objetivo entrar nesse nível de detalhe agora. Mas vamos lá. Você entendeu o que é o circuito de partida direta? O mais simples que tem? Joia! Então, vem aqui para o meu resumo, para o nosso resumo, para ver se você de fato entendeu o que é importante na aula de hoje. A primeira coisa, partida direta, utiliza um circuito de selo para manter o motor em operação. Se você tiver apenas o apertado botão que é de pulsar, você vai ter um circuito que só funciona quando o botão está apertado. Isso é possível? Pode ter que ter uma aplicação que se deseje exclusivamente o motor ligado quando você aperta o botão. Eu estou fazendo a partida direta clássica, aquela parte direta do motor e o motor opera permanentemente. O relé térmico, também chamado de relé de sobrecorrente ou relé de sobrecarga, desenergiza o circuito de comando com seu contato auxiliar. Ou seja, o relé térmico não desliga o circuito de potência de forma direta. Ele, através do seu contato auxiliar, desenergiza o circuito de comando, que desenergiza a bobina do contator e abre o contato principal do contator, os contatos principais do contator e, portanto, desenergizam o motor de indução trifásico. Outra coisa, deve haver sempre os botões de desligar para operação normal e de emergência. Então, a gente vai seguir a boa prática de sempre ter 2 botões. Um para desligar na condição de não ter nenhum problema, simplesmente porque se deseja desligar, e outro na condição de emergência, que usa um botão que tem retenção. Ele segura o circuito aberto depois que você aperta ele. E você tem que tomar alguma ação, tipicamente girar um botão, para que você faça girar o botão para que ele volte à condição de ter o contato novamente ligado. Outra coisa, fusíveis ou disjuntores, eu sei que não tratei de disjuntores, mas vale a pena antecipar, devem ser utilizados também para proteger o circuito de comando. Então, o circuito de comando deve ter um fusível por cada uma das fases. Se fosse fase neutro, só precisa ligar o fusível na fase. Isso a gente discute na aula que vem. Aliás, espero você na aula que vem, porque eu vou incrementar esse circuito de comando da partida direta. Na aula que vem, a gente sofistica um pouco mais isso aqui. Vou tratar de numeração, algumas simbologias adicionais e uns comentários extras. Aguardo você, então, na próxima aula.